aqui então, estou iniciando agora a gravação. E aí eu acho que fica bom assim, eu gravo daqui, depois a gente tenta subir essa aula no Google Drive, alguma coisa assim, eu tentar manter um registro dessas aulas para a gente usar depois. Tranquilo, com certeza. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, aí depois a gente começa, tá bom? Beleza, show de bola. Bom, podemos começar então, Sérgio? Tem bastante gente já? Beleza, pode ser? Por mim, beleza. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha aqui. Boa noite a todos. Hoje a gente inicia as aulas de introdução à matriz um produto aqui. Apenas falar umas coisinhas antes, né? Essa é uma atividade do grupo de estudo, não o grupo de estudo, né? O grupo de pesquisa do qual eu sou coordenador, que é o Laboratório de Economia Aplicada. Então a gente realiza várias atividades, né? E uma delas, a intenção é que a gente comece
a estudar cada vez mais a matriz insumo-produto dentro das nossas pesquisas. Então, uma das atividades que a gente está iniciando agora é essa, né, que é essa introdução à matriz. Essa atividade conta com o apoio da Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA, né, a FACECOM. A gente é muito grato pela direção que ajuda a gente, né, nessas atividades. Essa atividade também conta com o apoio do Banpará. O Banpará é um parceiro do Laboratório de Economia Aplicada já faz quase 2 anos. A gente trabalha junto com eles e a ideia é estreitar as relações, né? Queria agradecer a Ana Clara, que ajudou na divulgação, ajudou em toda a organização, né? Sou muito grato pelo apoio dela. Agradecer aos alunos do laboratório que estão aqui participando da atividade e um agradecimento especial ao Sérgio, que topou essa empreitada aí, né? Tirar um tempo dele para ensinar a gente a trabalhar com matriz insumo-produto. Então, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, né? Na verdade, a gente teve mais de 80 inscrições, se eu não me engano. A gente teve que deixar um pessoal de fora, né? Porque, de fato, a gente não dava conta. Mas isso é bom, né? É bom porque significa que uma coisa que a gente está querendo estudar no grupo é algo que é de interesse de bastante gente. Então, Sérgio, a bola está com você. Mais uma vez, obrigado por tudo, né? Por topar participar do grupo, por topar ensinar para a gente aqui a matriz, tá bom? Obrigado a todos, boa aula. Beleza, obrigado, Douglas. Boa noite, pessoal. Agradeço pelo convite, Douglas, para a gente tocar esse assunto, que é um assunto importante, assim, para a gente ter um ferramental, ampliar o nosso leque, né, de ferramentas para entender a economia e fazer os estudos que a gente precisa dentro somente da economia paraense. E, assim, vamos começar aqui, né, essa série de 4 aulas que a gente vai... O objetivo dessas 4 aulas é apresentar para vocês uma noção, uma introdução à matriz de insumo-produto, certo? O objetivo de ser 4 aulas é porque para a gente apresentar com um certo detalhamento, mas ainda assim sem aprofundar, mas para que vocês tenham possam sair depois, quando finalizar o curso, com a possibilidade de iniciar trabalhos na área de matriz de insumo-produto, começar a fazer pesquisa, seja quem está terminando o curso, a sua monografia ou artigos, ou quem está na pós-graduação também. E assim, é o que a gente está desenvolvendo no Labea, né? E é essa ideia do Douglas da gente desenvolver esse trabalho de matriz de insumo-produto, aplicando para a economia paraense, dentro do grupo de estudos do Labea, do qual eu faço parte, por ter entrei esse ano no programa de doutorado de economia da UFPA. E, enfim, então, objetivos são esses. A linha que a gente vai seguir é uma linha que a gente vai, o tempo inteiro, introduzir os assuntos, mas não vai aprofundar os assuntos, porque certos assuntos exigem um nível de complexidade maior, e o objetivo não é esse aqui no curso. E a gente vai seguir essa dinâmica para que o foco seja vocês entenderem como utilizar a metodologia, de onde ela vem, qual as referências, enfim, toda a parte que precisa para vocês terem um primeiro contato com isso e, a partir daí, desenvolver os estudos. Certo? Então, vou começar aqui a apresentação. Tá? Então, esse slide, eu fiz uma espécie de ficha técnica, justamente para a gente começar de uma forma com que vocês vão entendendo o que é isso, essa matriz de insumo-produto. Então, o que é a matriz de insumo-produto? É uma espécie de uma fotografia feita a partir de um modelo econômico-matemático no nível territorial. Então, é uma espécie de uma fotografia, por quê? Porque ela mostra a economia de um determinado local, por isso que é um nível territorial. Por exemplo, pode ser para o
para o Pará, existe a matriz de insumo produto do Pará, pode ser para a região norte, pode ser para o Brasil, enfim, pode ser de cada estado, enfim. Então, no final das contas, a gente tem um nível territorial definido e essa fotografia é feita com base em um modelo econômico-matemático. Então, existem dados que subsidiam isso e existe uma construção, uma modelagem que é feita para que se construa uma matriz de insumo-produto. Tá? Então, como elas são feitas? Por estimação ou coleta de dados. E aí é uma parte importante aqui do nosso curso, já fazer uma ressalva que existem métodos diferentes para estimar a matriz de um produto. E isso é interessante, porque de um lado, tem os métodos censitários e de outro, métodos não censitários. Então, o método censitário são aqueles que você coleta dados primários, certo? Você vai na fonte dos dados, principalmente na fonte, que seriam, no estado aqui, por exemplo, do Pará, seria a Secretaria da Fazenda, que deteria a maior parte dos dados que possibilitaria fazer a matriz de um produto do Pará, não só a Secretaria da Fazenda, mas seria uma fonte muito grande de dados para construir a matriz de um produto aqui do Pará. E existem os métodos não censitários, que são os métodos de estimação mesmo, onde você chega numa matriz de um produto de um local, do Pará também, por exemplo, a partir de uma outra matriz de um produto. E nesse caso aqui, o método que existe hoje é transformar uma matriz nacional, regionalizar ela para o nível estadual ou nível regional, utilizando metodologia matemática para isso. E também dados censitários. Então, na verdade, sempre se usa dados censitários. Sempre se usa os dados do IBGE, das pesquisas do IBGE, censo agropecuário, pesquisa industrial, anual, enfim, esses dados estão sempre sendo utilizados no final das contas. O que difere uma da outra é que qual é o maior nível de informação sendo usado, os dados primários ou os dados secundários. No Brasil, quem faz a matriz de um produto? No Brasil, para o nível Brasil, quem faz é o IBGE. Então, o IBGE, ele estima a cada 5 anos a matriz de um produto do Brasil. Então, a matriz de um produto que tem do Brasil é a de 2015. Então, por que é feito a cada 5 anos? Porque existem metodológicas para isso, de disponibilidade dessas bases de dados de uma forma equivalente assim, para o mesmo ano, e também por conta de que existe uma coisa dentro de matriz de um produto que entende-se que a economia, de forma estrutural, ela não muda tanto de ano a ano, de forma estrutural, em regra geral, né? Isso é o que se consensuou em termos de matriz de um produto, por isso que é feito a cada 5 anos, porque a cada 5 anos você consegue capturar um efeito realmente mais substancial. Se for fazer todo ano, não consegue capturar tanto isso, ok? E para que serve, né, a matriz de um produto? A matriz de um produto, principalmente, ela é um instrumento de planejamento. E ela, primeiramente, você faz para fazer um diagnóstico da estrutura produtiva do nível territorial, né, que a gente vai chamar aqui. Então, diagnóstico quais são os setores com maior participação que o setor está usando, enfim, qual é a participação das importações, das exportações, tudo na mesma tabela. E aí, com isso, como tem uma modelagem econômica, matemática, que serve para estimar ou para fazer uma simulação de efeitos a partir de choques na demanda final, que a gente vai ver depois o que significa isso, então a gente consegue prever, de certa forma, movimentos dentro da economia, do local. Então, seria resumo da ópera, se
fosse para dizer o que é uma matriz de um produto de uma forma geral, seria isso aqui, né? Isso aqui é a ficha técnica da matriz de um produto. Então, já para vocês terem a primeira noção, que é, como são feitas, quem faz, que é o IBGE, como são feitas, que é os métodos censitários e não censitários, para que serve para fazer o diagnóstico da estrutura produtiva e planejar estímulos ao setor produtivo, e o que ela é uma fotografia da Então, vamos lá. Matriz um produto ajuda a resolver. Três perguntas, três tópicos aí para gente. Quais são os efeitos diretos, indiretos e induzidos da instalação de uma empresa do setor X na região R? Então, isso aí, a gente já tem um aprofundamento do que a gente estava conversando no slide anterior. Então, a gente já consegue ver aí que a gente consegue estimar, consegue mensurar os efeitos, os impactos em termos monetários, né, diretos, indiretos e induzidos da instalação de uma empresa uma empresa qualquer. Digamos que uma empresa venha se instalar aqui no Pará e ela é do setor de eletroeletrônicos. Então, e vai se instalar aqui no Pará, né? Uma média empresa, digamos, vem instalar aqui no Pará, no setor de eletroeletrônicos. Então, o impacto dessa empresa na economia do Pará vai ser diferente de uma empresa, por exemplo, de varejo, que se instala no estado do Amazonas, certo? Uma grande empresa de varejo que se instala no Amazonas. Então, esses são os parâmetros que vão balizando o modelo de ser um produto, porque ele captura que os efeitos intersetoriais são diferentes de um lugar para o outro, dada a estrutura produtiva desse lugar. Então, quando uma empresa se implanta na economia de um local, ela, entrando na economia daquele local, ela não vai causar o mesmo efeito que ela causaria na economia de um outro local. Então, o que a gente consegue entender da matriz de um produto, quando a gente analisa diferentes cenários, é isso. Tá? Se você analisa o impacto de uma empresa no Pará e na mesma empresa do Amazonas, também você vai ter uma diferenciação. A mesma empresa, em lugares diferentes, vai gerar impactos diferentes. Certo? Então, o que a gente tem inicialmente é esse ponto aqui que eu vou colocar para vocês. Isso já dá uma noção do para que se usa a matriz de um produto. E que efeitos que a gente mede, né? Os efeitos aí, um dos três principais que a gente consegue mensurar são esses três aí: o PIB, os empregos e os impostos. Então, mesmo caso, vem uma empresa uma média empresa de eletroeletrônicos vai se instalar aqui no Pará. E aí, qual é a geração, qual é a estimativa de PIB, de empregos e impostos novos que ela vai gerar? É isso que a matriz de um produto é capaz de nos responder dentro dos limites do modelo de um produto. E a terceira, a geração de empregos e impostos da instalação compensa o esforço? Subsídios, terreno, qualificação, de custo de oportunidade. Por que é importante essa pergunta? Porque a matriz de um produto, como eu falei para vocês, ela é, assim, em linhas gerais, um instrumento de planejamento. Então, ela sempre foi reconhecida como um instrumento de planejamento do Estado. Então, por que é importante fazer essa pergunta? Porque, às vezes, o Estado tem essa coisa que é o custo de oportunidade. Ele pode direcionar um recurso para um setor produtivo ou para outro setor produtivo, para uma política pública X ou uma política pública Y. Então, para o setor rural, para o setor industrial. Então, ou seja, você tem aí esse custo de oportunidade, é isso, porque quando você olha
os dados na matriz de um produto, você consegue diferenciar o impacto que os setores geram. Então, quando você mensura a política pública gasta tanto para atrair aquele tipo de investimento. Aí você vê os impactos, eles são maiores que os... Alô? Douglas? Tudo ok, Douglas? Tava cortando? Voltou agora? Voltou melhor? Tá melhor agora? Então, esse ponto aqui, esse terceiro, ele é para verificar. Voltou, né? Tá ok, né? Posso continuar aqui? Tudo certo? Douglas? Agora parou. Não, professor. Não, tô sem ouvir ele. Opa, tudo bem, professor? Como é que tá? Não, eu tô aqui em Belém, tô esperando um pouquinho para voltar, diminuir a poeira, né, do Covid, que o negócio tá feio ainda, né? Boa noite a todos. É, boa noite. Tô de volta, tô de volta, tô de volta. Beleza. Ah, beleza. Deixa aqui. Só um instante aqui. Tá, então vamos lá. Então eu tava no terceiro ponto ali, né? Naquele terceiro, né? Então Isso. vamos lá. Isso, né? Então, eu vou voltar esse terceiro para vocês entenderem melhor. A geração de empregos e impostos da instalação compensa o esforço? Isso aqui é importante para órgão de planejamento. Então, isso eu queria dizer para vocês. Então, você tem, assim, importante fazer esse parênteses aqui, coloca uma política pública de indução setorial, de apoio aos setores econômicos, da indústria, agropecuária, por aí vai. Aí você tem um custo para fazer isso, você tem essa política custa, né? E aí você quer ter um retorno. Você está fazendo isso, muitas das vezes aquilo é subsidiado, o financiamento ou o gasto, ou é um gasto direto mesmo, né? Então, no final das contas, você quer ver o retorno para a sociedade. Então, quando você coloca esse custo
da implantação dessa política e ver o benefício que ela vai trazer. Então, esse benefício, você consegue ter uma noção desse benefício a partir da matriz de um produto, porque você coloca ali os resultados que aqueles setores, que aquelas implantações novas, aqueles investimentos novos vão gerar na economia. Então, espero que tenha ficado claro para vocês em relação a isso, tá? Então, mas a gente vai voltar nesses pontos. Eu só estou fazendo primeiro para vocês terem uma noção do que é mesmo para a gente ir continuando. Então, vamos lá. Esse cara aqui foi quem criou essa metodologia. Então, ele que criou a modelagem de um produto, no final dos anos 30, publicou A Economia do Insumo-Produto em 1941, e em 1973 ele ganhou o Prêmio Nobel. E assim, uma coisa importante é que, depois disso, muitos países, na verdade, a matriz de insumo-produto hoje ela é usada no mundo inteiro, né? Então, tem muitos países que utilizam isso, essa metodologia. E por conta dessa questão, né, do papel do Estado, do planejamento, da possibilidade de antever impactos e tudo mais, então, são muitos países que utilizam o sistema de insumo-produto. Tá? E existem metodologias assim para estimar a matriz de insumo-produto a nível internacional, como se fossem boas práticas e tudo mais. Mas tudo começou com esse cara aqui, que criou essa metodologia, foi o Vassili Leontiev, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Atualmente, qual é a principal assim, referência que se utiliza, principalmente aqui no Brasil? Miller e Blair, 2009. Então, esse livro aqui tem acho que mais de 800 páginas, quase 1000 páginas de conteúdo de matriz de um produto. Então, assim, está em inglês, não tem a versão dele em português, mas, assim, para quem depois se interessar nisso, se interessar na temática da matriz de um produto, ler o Miller e Blair é algo extremamente importante. Começar a ler e tudo mais. Tem uma pegada um pouco mais de pós-graduação, né, esse livro, mas assim, também não é tão difícil assim para quem vai se aprofundando na metodologia, tá? Então, vamos lá. E aqui eu já mostro para vocês uma representação do que é a matriz de insumo-produto. Então, a tabela de insumo-produto, né, que se fala também, pode ser dito assim, a tabela de insumo-produto ou a matriz de insumo-produto. Depende do momento que a gente está falando. Então, o que nós temos aqui? Veja, do lado esquerdo, vamos ler com calma essa parte aqui. Do lado esquerdo, nós temos escrito aí, setores vendedores, né, setor I e setor J. Mas o que eu quero que vocês vejam, setores vendedores, tá? E em cima nós temos escrito setores compradores, tá? E quem são os setores vendedores e setores compradores? São os mesmos setores, são os setores da economia. Mas de que economia? Da economia do local que a gente está analisando, que existe a matriz de um produto. Toda matriz de um produto refere-se a um local, ao nível territorial. Então, esses setores compram e vendem entre si. Então, esse bloco verde que tem aí, esse é o bloco que a gente chama de transações intersetoriais ou também demanda intermediária. Então, começa agora aqui, essa parte é muito importante que vocês absorvam, tá? Então, vou até voltar aqui. Do lado esquerdo, temos setores vendedores e em cima, setores compradores. Quem são os setores? São todos os setores da economia, tá? E de um determinado nível territorial. O bloco verde é o consumo intermediário. O que é o consumo intermediário? São as quantidades compradas e vendidas desses setores que compram e vendem um para o outro. Então, mas eu vou mostrar para vocês depois, vai ficar mais claro.
Esse bloco verde, na verdade, ele não é um bloco, assim, ele é formado por células, né? Isso aí é uma matriz mesmo, de fato. Então, aqui nós temos o insumo, que é dado, vem dos setores vendedores. Então, se você quiser olhar pela parte do insumo, você vai olhar na linha, certo? Então, veja lá. Acompanhe os setores vendedores. Acompanhe os setores vendedores. E vai seguindo a linha para a direita. Então, imagina, tem o setor, digamos, de agropecuária, vamos colocar assim. A agropecuária, ela vende insumos para a própria agropecuária, ela vende insumos para o setor industrial e ela vende insumos para os setores de comércio e de serviços. Ou seja, ela vende para vários setores da economia. Então, quando eu olho as colunas, eu vejo os setores compradores, porque eles compram o que está sendo oferecido nas linhas. Tá? Essa parte aqui é uma parte essencial para vocês entenderem a matriz insumo-produto, porque ela é exatamente isso aí. Insumo e produto é isso aí. A mesma célula, ela vai representar insumo e vai representar produto. Nesse modelo aí, nesse modelo não vai ficar tão claro para vocês, porque não está dividido em células, está em bloco. Mas marquem na mente de vocês que esse bloco verde, ele é o mais importante aqui da matriz insumo-produto, tá? Então, você tem que entender. É aí que é as transações. É aí que um setor vende para o outro e que o outro setor compra do outro, tá? Então, vamos ficar por esse momento, nesse ponto aí, mas vocês vão entender com mais clareza depois. E aí nós temos os outros blocos. O bloco amarelo, que é de importações, tá? Por quê? Porque o que os setores compram pode vir da oferta doméstica ou pode vir das importações, certo? E abaixo das importações tem os impostos sobre vendas, valor adicionado e no final tem a produção. Então, na coluna abaixo de compradores, nós temos os blocos verde, amarelo, vinho, cor-de-rosa e salmão, e a produção total. Então, o consumo intermediário, mais importações, mais impostos sobre vendas, mais valor adicionado, isso vai gerar a produção. Então, isso é o produto, tá? Então, quando eu quero ver o produto, eu olho na vertical, ok? Aí, voltando ali na horizontal, eu tenho o verde, que é o consumo intermediário, e depois eu tenho aquele bloco ali que é em lilás ali, de demanda final. Por quê? Porque a agropecuária, ela vende para os setores econômicos, mas ela também vende para o consumidor final. Mas o consumidor final não é só o consumidor propriamente dito, né? Ele é o consumidor, as famílias, o governo, as exportações e também os investimentos que a empresa, que o setor faz, tá? E aí, depois disso, nós temos a produção total, na direita. Tá? Então, se eu somar consumo intermediário, que é o verde, mais demanda final, eu tenho a oferta, eu tenho a demanda total, tá? A demanda total de produtos. Então, eu tenho os insumos totais também, tá? Então, se eu quiser olhar na horizontal, eu vejo a demanda. Se eu quiser olhar na vertical, eu vejo a oferta, a produção, ok? Então, de novo, se eu quiser olhar na horizontal, eu vejo a demanda, eu vejo as vendas. Se eu quiser olhar na vertical, eu vejo as compras, o que é produzido, ok? Então, vamos lá. Vou passar aqui. A gente vai voltando sempre, porque isso aqui é o principal, tá? Principal para vocês entenderem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui só. Tá. Ok, pessoal. Isso aí, até o momento,
foi uma prévia, tá? Uma prévia do que seria a matriz de um produto. Aí eu quero colocar aqui para vocês a proposta aqui do que a gente vai discutir no curso, tá? Esse encontro 1, ele vai ser, além dessa introdução que eu fiz agora, entendendo uma tabela de um produto. Isso que eu mostrei para vocês aqui nessa figura anterior, a gente vai entender cada um desses blocos hoje, tá? Cada um desses blocos a gente vai entender com detalhes hoje. No encontro 2 eu vou explicar a modelagem matemática, que é exatamente o que vocês precisam entender assim na parte de cálculos envolvendo matriz de um produto, tá? No encontro 3, eu vou explicar a diferença entre modelo fechado e modelo aberto, que seria uma abordagem diferente de um produto, e vou tentar fazer um exercício com vocês envolvendo a matriz aqui do Pará, ok? Tentando que vocês, se a gente tiver avançado bem, a gente faz um exemplo com a matriz do Pará. E o encontro 4 são as diferentes abordagens que utilizam a matriz de um produto. Por que essa parte 4? Porque a gente precisa eu preciso que vocês entendam que a matriz de um produto ela é uma coisa que está para diferentes matizes de pensamento, do pensamento econômico, assim. Então tem várias formas de aplicar a matriz de um produto, e assim é interessante que vocês tenham esse contato com essas diferentes formas de utilizar, tá? Então por isso que eu preparei esse encontro 4, separei só para isso, porque aí é direcionado para quem vai ter o interesse com pesquisa e tudo mais. Principalmente para o pessoal também do Labea, os trabalhos que vão ser feitos daqui para frente. Então, é isso. Douglas, em relação a essa primeira parte, é isso. Quer fazer algum comentário, cara, antes de eu passar para essa abordagem aqui, de entendendo aqui a tabela? Beleza, então. Então vamos lá. Então, ok. Então, essa aqui, vamos lá. Então, preparei essa sequência para vocês aqui com uma simulação de uma matriz de um produto no Excel aqui, e aí para vocês conseguirem localizar, para vocês conseguirem ler uma matriz de um produto, né? Então, vamos lá. Então, aí eu tenho o formato de uma matriz de um produto aí. Então, o que que nós temos? Temos os setores, tá? E eu quero que vocês, primeiramente, vejam, na verdade, que nós temos aí a linha, a leitura na linha, no caso, né? Na linha, quando a gente lê a matriz de um produto na linha, a gente tá lendo as vendas. Então, eu tenho aqui o setor 1, 2 e 3. Quando eu leio na linha, eu quero ver assim, quanto esse setor 1 está vendendo para o setor 1, para o setor 2, para o setor 3, quanto o setor 1 está fazendo de investimentos, quanto ele está vendendo para as famílias, para o governo, tá? Para instituições financeiras sem fins lucrativos, para as exportações, e uma variação de estoque é algo que ajusta o modelo. Eu quero que vocês gravem investimentos, famílias, governos e exportações, principalmente. E no final, somando tudo, qual é a demanda total da economia? Então, na linha a gente vê sempre a demanda, para onde está indo, as vendas, no caso, para onde está indo os insumos, para onde o setor tá fazendo, tá ofertando mais, tá? Então, é isso que a gente vê na linha. E nas colunas, a gente vê, desculpa.
nas colunas a gente vê as compras, tá? E das colunas é uma coisa importante aí, porque é a estrutura de insumos, vamos dizer assim, a estrutura de custos do setor. Essa parte é bem importante, porque isso vai representar, assim, o nível tecnológico, inclusive, do setor, né? E isso vai fazer diferenciar a tecnologia de cada local, né? Isso é aí que a gente vai ver a estrutura produtiva diferenciando ela de níveis de desenvolvimento e tudo mais. Então, eu quero que vocês vejam que na coluna a gente vê as compras. Quais são os insumos que o setor 1 compra? Aí ele compra do setor 1, do setor 2, do setor 3. Aí ele compra das importações. E ele paga valores, ele paga remunerações, que são os salários, ele paga para os donos lucro, que é o excedente operacional bruto, ele paga para o governo impostos, e por último ele emprega. Tá? Quando a gente somar tudo até impostos, a gente tem o valor bruto da produção. A gente não soma empregos, tá? Eu estou mostrando aqui a linha aí, mas na verdade, quando soma para o valor bruto da produção, a gente não soma empregos. Mas a gente soma todos os outros. E então o que a gente tem aí é essa estrutura de compras, tá? Gravem bem. Então, no anterior aqui, a gente tem as vendas, para onde cada setor vende para o setor 1, 2, 3, faz investimentos, vende para as famílias, vende para o governo, vende para as exportações, faz as exportações para o resto do mundo, né? E isso gera demanda total. E na outra a gente tem as compras, tá? Então vamos lá. Aqui, esse bloco, que é o bloco que eu mostrei lá naquela figura colorida, esse é o bloco das transações intersetoriais, tá? Então, como eu falei para vocês, esse é o bloco de onde sai todo o negócio de matriz de insumo produto. Então, esse é o bloco mais importante da tabela, tá? Porque é daí é que surge a modelagem. Então, grava bem esse bloco, pessoal, por favor. Então, o que é esse bloco? Qual é o limite dele? As compras e vendas dos setores. Então, nesse modelo aí, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, a gente está simulando uma economia que tem 3 setores, tá? Então, eu estou colocando aí que tem 9 células, né? Tem 9 componentes nessa matriz. Essa matriz é uma matriz quadrada, prestem bem atenção, porque isso aí é que vai dar o sentido da álgebra linear que a gente vai utilizar na próxima aula. Então, essa matriz é uma matriz quadrada e ela representa as transações intersetoriais. A gente também pode chamá-la de matriz Z. Tá, então, gravem, por favor, gravem bem, porque aí é que a gente, dentro do modelo, dito que essa parte é a parte endógena. Tá, o restante é exógeno. Então, o restante aparece como choque e isso é que vai gerar os resultados. Tá? Essa parte aí, interagindo entre si, vai gerar os resultados. Tá? Então, gravem bem que essa é o bloco de transações intersetoriais, ou o bloco de demanda intermediária, também, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Tá. Em relação àquele bloco lá que eu mostrei agora, quando vai ser estimado uma matriz de insumo produto, por exemplo, quando o IBGE vai fazer lá a matriz do Brasil, então eles adotam 2 hipóteses. Uma é que pressupõe-se que a atividade produz um só produto, e esses pressupostos, é importante que vocês entendam que dentro da matriz de um produto existem alguns pressupostos, tá? E esses pressupostos, eles viabilizam o modelo e limitam o modelo ao mesmo tempo. Então, tem esses 2 pontos, tá? Então, a hipótese 1, ele pressupõe que cada atividade produz apenas um só produto, mas como é isso? No final das contas, tá tudo lá, né? Quando você for ver o cálculo uma tabela de um produto,
todos os valores estão lá, de todos os produtos que são ofertados na economia. Só que, para simplificar os cálculos do modelo, você pressupõe que no final das contas o setor só tem um produto, ele é homogêneo, vamos dizer assim. Então, essa é a hipótese 1, que é a tecnologia do produto. A tecnologia é uma característica de cada produto, independente da atividade que produz. Assim, as informações disponíveis são sobre as estruturas de insumo de cada produto. As estruturas de insumo das atividades são obtidas pela média ponderada das estruturas dos produtos que produzem, considerando como peso a participação de cada um desses produtos, no valor bruto da produção total. Então, eles fazem uma média ponderada e colocam ali qual seria a participação daquele setor, como se ele tivesse um produto só. Tá? E isso vocês encontram no IBGE, nessa publicação aqui, e eu vou mostrar para vocês depois ela. Vamos lá. Pressupõe-se que cada atividade possui uma única tecnologia. A tecnologia é uma característica das atividades, isto poxa, eu repeti, na verdade. Desculpa, pessoal, repeti. Mas eu vou mostrar, quando a gente for olhar lá, eu vou mostrar para vocês a publicação depois. Eu repeti aqui a hipótese 1 e a hipótese 2. A gente vê lá direto na hipótese 1 e 2, tá? Mas, no final das contas, é isso. São duas coisas importantes. Que limitaria, no caso, limitaria a análise. A questão de cada setor produzir N produtos dentro do modelo, não ficaria muito complicado isso. E se ainda mais tivesse várias tecnologias de produção, isso também inviabilizaria o modelo. Então, a modelagem de insumo-produto faz é unificar isso. Considera todas, mas, no final das contas, elas são unificadas. Ok? Vamos lá. Então, vocês viram, essa observação da tecnologia é quanto ao bloco de transações intersetoriais, tá? Então, é uma informação a mais sobre isso, tá? Porque esse bloco ele é muito importante mesmo. Então, nós temos aqui que o bloco das vendas não intersetoriais é chamado de demanda final, né? Então, para quem conhece macroeconomia, né, isso aqui é uma coisa tranquila, né, na verdade. Então, nós temos a demanda final, para quem conhece, inclusive, né, o pessoal do Labea, que tem o Douglas como professor, com certeza isso aqui é tranquilo. Então, nós temos aqui que a demanda final é justamente os investimentos, o consumo da família, os gastos do governo e as exportações, tá? Como eu já falei, instituições financeiras sem fins lucrativos, elas aparecem sempre na matriz de um produto e a variação de estoque também, por isso eu coloquei aqui, mas elas não compõem exatamente a demanda final dentro do modelo. Tá? O que é principalmente a demanda final são esses que eu falei para vocês. Então, investimentos, famílias, governo e exportações. Tá? Então, isso seria os componentes principais da demanda final. Tá? Então, o que acontece? No bloco, esse aqui, no caso, né, no bloco, nesse aqui, estou voltando aqui. Nesse bloco, nós temos a demanda intermediária. Então, se vocês olharem, se a gente for ver agora aqui, por exemplo, vou voltar de novo. E na linha, sempre nós temos a demanda, então, quer dizer, então, que nesse bloco aqui, na linha, eu tenho a demanda intermediária, ou a demanda intersetorial, tá? Então, quando eu vou olhar mais para a direita, eu tenho a demanda final, tá? E a demanda final, se eu somar, eu vou ter a demanda total, se eu somar com a demanda intermediária, tá? Então, esse bloco aqui, ele é o que é o chamado bloco exógeno, vamos dizer assim, né? Porque é aqui nesse bloco que se estimam é por meio desse bloco que se geram choques para que os impactos sejam calculados. Então, por exemplo, nesse bloco de investimentos, que a gente faz uma variação nele
faz um choque, que a gente fala, aplica um choque, e o resultado o modelo vai gerar um resultado diferente por conta desse choque, ok? Então, vamos lá. Então, componente 1, que é a formação bruta de capital fixo, ou também investimento. Você vai ver uma matriz, um produto que pode estar escrito FBCF ou investimentos. Dá no mesmo para a nossa análise de insumo produto. É a mesma coisa, ok? Então, no final das contas, são os investimentos públicos e privados que são feitos dentro daquele setor específico. Então, se eu tenho aí, por exemplo, esse I1, eu tenho o investimento que o setor 1 fez naquele ano, né, que é o ano da matriz de insumo produto, naquele território, naquele nível territorial, tá? E assim vai, ok? E componente 2 aí, o governo, gastos do governo. Então, quanto o governo consumiu dos setores. Então, por exemplo, quando digamos, o governo compra merenda, digamos assim, ele compra a merenda para os alunos das escolas públicas. Então, o governo está fazendo as compras do setor 1, que é o setor da agropecuária, né? Agora, quando o governo, digamos, faz compras de mobiliário, compras de mobiliário para um prédio novo. Isso aí é do setor 2, que tem a ver com a indústria, ou também do comércio, tá? Então, esses são os gastos do governo, tá? Gastos do governo naquele local, naquele nível territorial e naquele ano, tá? E fique sempre claro isso. E aí, temos os consumo das famílias, né? Que é justamente o consumo das famílias mesmo, né? Que é o consumidor final, digamos, se o consumidor compra arroz, compra feijão do setor 1, então aí que está representado. Compra uma televisão, enfim, consome serviços e assim vai. Então, é nesse bloco que a gente vai ver, tá? Então, nós temos as exportações, que, no caso, né, também vocês devem saber, lógico, que é para onde estão sendo vendidos, mas que não é para o nível territorial, já é para outro país, no caso. E, então, por exemplo, esse X1, teríamos aí a exportação do setor 1, total exportado do setor 1, simplesmente. Embaixo, total exportado do setor 2 e assim vai, certo? Essa variação de estoque é exatamente em relação à questão do que é a produção de um ano para o outro. Isso é feito como um ajuste dentro do modelo para que ele capture com mais precisão os dados que foram utilizados. Tá? Então, é sempre em relação ao ano anterior. Tá? Ok. Então, nós vimos aqui, nesse momento aqui anterior, nós vimos todos os componentes da demanda final. Então, todos esses demandam, lembrando que a demanda total é demanda intermediária mais demanda final. Tá? Isso aqui é importante para a gente. Tá, então vamos lá. E nós temos esse outro bloco aqui. Esse outro bloco, ele é um bloco também bem importante dentro da modelagem, que é o bloco de valor adicionado. Tá? Então aqui, nós temos aqui esses três componentes principais do valor adicionado, que seriam as remunerações, o lucro e os impostos. Então, seria como se fosse o pagamento de fatores, ou seria a geração de renda dentro da economia. Né? Esse bloco, ele que mostra a geração de renda de cada setor dentro da economia. Então, dentro da estrutura produtiva, a gente vai sempre ver essas diferenças. Né? Tipo, a agropecuária possivelmente vai empregar mais, mas vai pagar possivelmente salários menores, mas aí a gente vai ter que ver também nível de massa salarial.
isso aqui vai ser a massa salarial, não é exatamente o salário médio, né? É o salário total, ok? Então, vai diferir do nível de emprego e do nível de remuneração de cada setor. E do local, lógico, né? Seja do país ou do estado. E temos aqui embaixo o excedente operacional bruto, que seria o valor adicionado mais capturado pelo lucro. E aí é que a gente consegue ver também, Douglas, que tem aquela coisa dos salários e dos lucros, né? Então tem uma forma de tem uma discussão dentro da macroeconomia que tem aquela coisa do age-led e profit-led, né? Isso mesmo. Então, aqui, dentro da modelagem, como tem como existe aqui essa variável, então é possível, porque aqui a gente consegue ver a estrutura, né, e ele gera resultados. A gente consegue, por exemplo, ver os multiplicadores do emprego e dos salários, mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, tá, vamos lá. Então, embaixo nós temos os impostos, né, porque uma das coisas que é a renda é o pagamento também ao governo, né? Então, nós temos aí no IM1, por exemplo, é o quanto o setor 1 pagou de imposto para o governo. No IM2, quanto pagou de imposto para o governo, e assim vai. Tá? Então, vamos lá. Então, gravem esse bloco, é o bloco de valor adicionado, ele também é importante, porque também é um bloco de renda, vamos dizer assim. Então, quando a gente for fazer multiplicadores depois, e a gente vai fazer os multiplicadores de renda. Então, pode fazer multiplicador de salário, multiplicador de lucro, de imposto, ou de renda total mesmo, tá? Vamos lá. Eu já falei, então, de remunerações, então esse aí, né? Esse vetor linha, tá? Então, depois, remunerações de novo. Impostos, que seria o vetor linha também. E nós temos o bloco de importação, esse vetor de importações. Então, percebam, esse vetor de importações, ele não é dentro do valor adicionado, né? Lógico, né? Então, de novo, quem entende de um pouco de contabilidade social aqui, e de macroeconomia, vai capturar esses conceitos aqui muito mais rápido, tá? Então, mas eu estou fazendo questão de explicar para que a gente entenda aplicado ao modelo aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, esse vetor é de importações. Então, é quanto, por exemplo, o setor 1 importou, quanto o setor 2 importou, total, tudo total de importações. Tá? Então, por que ele está aí? Porque ele justamente é a compra, né? Ele é a compra de insumo, compra de alguma coisa para o setor. Então, ele é a compra, então ele é pagamento. Então, por isso que ele está aí. Então, tudo que é compra é pagamento, ele está assim, nessa posição de vertical, certo? Então, vamos lá. Esse mais um. Ok. Então, os empregos, né? Os empregos. Os empregos também estão fora do bloco de valor adicionado, tá? Eles aparecem na matriz um produto, mas eles não são exatamente um componente dentro aqui das somas do modelo. Se vocês verem, todos aqui que eu mostrei até agora, todos são componentes que fazem sentido aqui dentro dentro da contabilidade nacional, da contabilidade social, dentro da macroeconomia e tudo mais. Então, todos eles fazem sentido, todos. Menos o de empregos. Mas ele aparece aqui dentro do modelo de um produto, tá? E ele é importante porque ele vai ser daí que a gente vai gerar os multiplicadores de emprego, tá? Então, ele sempre consta na matriz, numa matriz um produto, os empregos. Então, o que seria, no caso, o EM1 seria a quantidade de empregos existentes do setor 1 naquele ano, naquele nível territorial, tá? Então, o EM2 é a mesma coisa para o setor 2, o EM3 é a mesma coisa para o setor 3.
Ok? Então tá, vamos lá. Tá, então aqui nós temos o valor bruto da produção agora, né? O valor bruto da produção é justamente a soma de todos os componentes da coluna aí acima dele, sem os empregos, tá? E, na verdade, né? Estou mostrando aqui ele, mas estou mostrando a demanda total, né? Tá, então o valor bruto da produção, ele é a soma, né, de todos os componentes de cada coluna. Então, eu tenho o valor bruto da produção do setor 1, o valor bruto da produção do setor 2, o valor bruto da produção do setor 3 e o valor bruto da produção total, lógico, né? Mas, é assim, cada setor tem o seu valor bruto da produção. Então, eu somo a produção do setor 1, do setor 2, do setor 3, dentro da demanda intermediária, né? E somo com as importações, somo com valor adicionado de remunerações, somo com valor adicionado de EOB, de impostos, não somo com o de empregos. Não soma com o de empregos, e aí você tem o valor bruto da produção, tá? E aqui a demanda total, nós temos a soma de todos os elementos aqui da linha, tá? Então, o que é dentro da matriz de sumo produto? Então, nós temos que, como outro pressuposto da modelagem, que a oferta ela iguala a demanda, tá? Dentro aqui da matriz de sumo produto. Tá? Para as condições aqui, para efeitos dos cálculos, essa oferta iguala-se à demanda aqui, ok? Isso é mais uma coisa operacional do que outro motivo, no meu entendimento, tá? Porque sempre tem essa questão de posicionamento em termos de pensamento econômico, né? Mas aqui esse é um pressuposto que ele faz sentido para a modelagem. Então vamos lá. Estão me ouvindo, Douglas? Está me ouvindo aí? Estão me ouvindo agora? Sim? Tá, então deu para ouvir essa parte do valor bruto e da demanda final, da demanda total? Beleza, então. Então vamos lá. Ah, sim, era o último slide. Tá, então esse slide aqui, então ele era o último, né? O que é que eu queria passar aqui nessa parte para vocês? Justamente para vocês entenderem assim, a ler a matriz de um produto. Porque, assim, geralmente, quando eu vejo assim os materiais de um produto, sempre eles começam com a parte matemática, com a parte da fundamentação algébrica e tudo mais, ou da contabilidade social, mas, assim, é importante a gente aprender a ler a matriz de um produto, porque ela é a aplicação de tudo isso. Então, essa introdução foi para isso, e aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas também a mais aqui. Mas, de qualquer forma, a mensagem principal dessa primeira aula aqui é vocês entenderem o que é, né, a matriz de um produto e como entender a tabela de um produto. Isso que eu mostrei para vocês agora aqui é uma tabela de um produto, tá? Todos os elementos aqui, até mais, em alguns casos aqui eu coloquei, mas de forma geral, tá tudo aqui de uma tabela de um produto. Então, o objetivo era esse. Douglas, será que o pessoal tem alguma dúvida antes de eu passar aqui para uma outra parte? Então, tudo certo, né? Então, beleza. Então, tá. Então, eu vou partir para essa terceira parte aqui da aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês uma matriz de insumo produto, né? Vou mostrar de fato. Eu estou mostrando aqui a representação
e em figura, em Excel, mas eu vou mostrar para vocês aqui logo uma matriz, um produto, para vocês verem tudo isso que a gente viu aqui nessa parte, mas na prática. Então, deixa eu só tirar aqui desse arquivo aqui. Então, parar aqui. Boa noite a todos. Sérgio, só complementando aí que você falou com relação ao equilíbrio, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Douglas? Opa, Beleza, Wander? que bom que estamos todos juntos. Só para acrescentar que você falou com relação ao equilíbrio, esse é um equilíbrio, na verdade, empírico, ex post, né? Então, é um equilíbrio que se dá, mas após ele ter ocorrido toda a realização da produção, né? Porque geralmente na teoria a gente entende, a gente vê o equilíbrio ex ante, né, nos modelos lá, e aí por isso que aí está em equilíbrio, né? Isso, é verdade, Wander, é isso mesmo. E no final das contas, se você somar todos os elementos ali da oferta, no final das contas, export da produção, ele vai dar igual, né? Então, assim, é uma questão assim mesmo, concordo com você. Estão vendo aí, né, pessoal? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma... Deixa eu ver aqui. Espera só um instante. Deixa eu ver. Tá, pessoal, olha só. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Vou tentar mostrar para vocês dois exemplos, que o outro está em imagem, estou vendo se eu consigo puxar. Esse aqui é um exemplo de uma matriz de um produto do Pará, de 2008, tá? Então, até para mostrar como, em termos de forma de elaboração para vocês também. Aqui, essa matriz de um produto, então veja aqui. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, são 25 setores, né? 25 setores, aqui você vê até aqui. Por que vocês estão vendo assim, RBR, aqui eu tenho PA e aqui eu tenho RBR? Porque, a gente vai ver mais à frente, vou tentar mostrar para vocês um pouco disso, mas é porque existe a matriz um produto feita de um nível territorial, mas só do nível territorial, ou do nível territorial mostrando os fluxos com outro nível territorial. Então, aqui nós temos a matriz do Pará mostrando o fluxo de comércio com o resto do Brasil, como se o resto do Brasil fosse uma região única, tá? Então,
essa é uma forma de vocês verem. Então, onde é que está o bloco das transações intersetoriais, por exemplo? Ele é todo isso aqui, ó. Vamos por esse momento aqui, considerar só essa parte aqui do Pará. Então, eu tenho aqui até o 25 aqui, aí eu vou pegando e tenho até o 25 também aqui. Na verdade, até o 26, né, parece. Desculpa que eu não vi o... Não, até o 25, não, até o 26. Desculpa, pessoal. Vou voltar aqui. É até o 26. Então, temos até o 26 aqui e até o 26 aqui. Isso tem que ser quadrado, tá? Tem que ser quadrado para poder aplicar a modelagem lá. Então, esse bloco que eu selecionei aqui, vocês veem que esse é o bloco de transações intersetoriais, tá? Aí, por exemplo, se eu for para o lado aqui, sai daqui desse resto do Brasil, aí eu vou para cá, ó. Aí, veja, aqui eu tenho o bloco da demanda final. Aqui esse é o bloco da demanda final. Aí ele vai até onde o bloco da demanda final? Ele vai até o setor 26. Tá? Acho que eu coloco, selecionar esse aqui, né? Vai aqui. Então ele vai até... Desculpa, eu vou selecionar só o do Pará. Aqui. Então ele vai até o 26. Tá? Então tá aqui. Esse aqui seria um bloco de demanda final. Tá? Então você vê aí, tem a exportação, o consumo das famílias. Vamos ver aqui. Exportação, esse aqui seria... Droga, tá ruim aqui para editar ele. Enfim. Mas é o consumo das famílias, com o gasto do governo, exportação, assim como eu falei para vocês. Tá? Bem, essa forma aqui é uma forma completa de ver, mas deixa eu terminar de mostrar para vocês, indo lá para baixo. E aqui temos o bloco do valor adicionado. Tá? Então, aqui, olha, remunerações divididas em salários e contribuições sociais, previdência e tal. Aí das contribuições sociais, aí excedente operacional bruto. Então, a remuneração tá dividida em todos esses aqui embaixo. Aí depois vem o excedente operacional bruto. Aí nós temos o valor temos os impostos aqui, imposto à produção, né? E aí você desconta os subsídios disso, né? E aí aparece como negativo. E aí nós temos o valor adicionado bruto, que eu esqueci de falar para vocês lá na apresentação, que o valor adicionado também é uma forma do PIB, né? Então, nós temos aqui na matriz um produto, o PIB, tanto pela ótica da produção, quanto pela ótica da renda, quanto da ótica da despesa. Então, dentro daqui da matriz um produto, a gente consegue estimar o PIB de algumas formas. Essa é uma das formas, somando os componentes de valor adicionado, que está aqui. E como eu falei para vocês, aqui seria o valor bruto da produção, no final das contas. Tá? Então, e aqui por último seria os empregos. E cadê as importações? Está aqui a importação, né? Está aqui. Então nós temos aqui outros componentes relacionados à importação, que são os impostos relacionados à importação e outros componentes que fazem parte do modelo. Tá? Então, dentro da matriz, o principal é aquilo que eu mostrei para vocês, contudo, quando a gente vai ver uma matriz realmente mais completa, existem detalhamentos que são feitos.
não é, vamos dizer assim, padronizado esse tipo de detalhamento aqui. Por exemplo, esse que a gente está vendo aqui não é não é tipo assim, não é que seja todas as matrizes vão ser assim, né, com esse nível de detalhamento. Então, por isso que no final das contas o que importa são aqueles componentes lá que eu falei para vocês, tá? Então, essa é uma matriz difícil aqui, porque é uma matriz mais completa. Você tem duas regiões, tá? Então, essa matriz aqui, para dar os devidos créditos, foi feita pelo pessoal da USP, está disponível lá no site do Nereus, que é o pessoal que ministra o treinamento para a gente na Sudan. Inclusive, assim, só para dar esse direcionamento para vocês, que esse conteúdo que eu consigo ministrar para vocês aqui, boa parte dele é oriundo do treinamento que a gente teve ano passado com a equipe lá desse pessoal do Nereus da USP, tá? Eles são referência nisso aqui no Brasil. Esse é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse é um exemplo um pouco mais complicado, mas eu estou querendo mostrar um mais simples, só que eu não estou conseguindo mostrar aqui, colocar ele na janela. Deixa eu ver aqui se eu coloco. Alguma dúvida em relação a esse, pessoal, que eu mostrei agora aqui? Em relação a essa do Pará de 2008, com esses blocos e tudo mais? Alguém tem alguma dúvida? Tá, então eu vou passar para outra aqui. Tá, deixa eu ver se vai assim. Não. Tá aqui. Conseguem ver aí? Tá. Tá, essa aqui é uma outra matriz do Pará também, tá? De 2009, mas essa foi feita pela FAPESPA, tá? E aqui foi coordenado pelo professor Antônio Cordeiro, tá? Que é uma pessoa que conhece dessa modelagem aqui no estado, tá? Qual é, por exemplo, para gente conversar aqui, qual é a diferença, por exemplo, dessa matriz para outra lá, para outra matriz de 2008 que a USP fez para o Pará também? Aqui, esse método que o professor Cordeiro usou é um método censitário, que é mais para o lado dos dados primários, tá? Por conta de que isso foi encomendado pela FAPESPA, e a FAPESPA conseguiu, por ser um órgão de contas também, né, vinculado a estudos e contas regionais, conseguiu autorização para ter acesso aos dados, né? E a outra, aos dados da Cefa, né? E a outra lá, que eu mostrei para vocês, foi feita com base em um método que regionalizou a matriz do Brasil. A matriz do Brasil foi regionalizada para o Pará em relação ao ano de 2008. Tá? Qual é o melhor método? Aí, em relação a qual é o melhor método, os dois têm o lado bom as vantagens e os pontos fracos, né? Nesse método aqui, que é do professor que foi feito pela FAPESPA, a vantagem é que as informações saem com maior grau de proximidade com o que elas de fato são para o Estado. Enquanto que para o outro modelo, ele é mais estimado. É mais uma estimativa do que exatamente os dados que são efetivamente que foram efetivos, né, da economia. Só que para fazer esse tipo aqui de estudo, o ponto fraco, vamos dizer assim, desse seria que ele é mais difícil por conta de que a maior parte dos órgãos de fazenda tem dificuldade ou se mantém sigilo sobre esses dados, enfim. E em termos, eu estou falando a nível de Brasil, assim. Então, é meio complicado de conseguir esses dados. Então, esse seria o porém em relação a isso. E o
os dados estão disponíveis. A modelagem é feita, eles tentam manter a aderência com os dados observados, dados secundários, mas é aplicado um modelo, tá? Então, essa é a diferença. Temos duas matrizes aqui, elas foram construídas de forma diferente, tá? Apesar de ter sido construída de forma diferente, você vê aí, elas têm a mesma estrutura. Essa aqui, na verdade, ela é mais simples do que aquela, né? Então, aqui nós temos a matriz do Pará e ela tem 12 setores. Aquela lá tem 26, né? 26 setores. Então, essa aqui está mais agregada. Para efeito de planejamento, é melhor que ela esteja mais desagregada, porque eu consigo verificar os efeitos de um setor menor, vamos dizer assim. Aqui não, aqui tudo está dentro de, tipo assim, a agropecuária está concentrando muita coisa. Tipo assim, serviços de informação está concentrando muita coisa. Então, outro serviço está concentrando um monte de setor, tá? De qualquer forma, nós temos a mesma estrutura. Então, você tem aí no meio o bloco de transação intersetorial. O pessoal está dando para ouvir aí? Está dando para ouvir, Douglas? Tem? Tá, então beleza. Então, no meio, nós temos o bloco de transação intersetorial, tá? E pro lado direito, a demanda final, né? Nesse caso, ela foi chamada de consumo intermediário aqui, né? É a mesma coisa. Consumo intermediário, demanda intermediária, transações intersetoriais, é a mesma coisa, tá? Então, aqui para o lado, a demanda final, que tem 4 componentes, aqui como eu falei para vocês. É a exportação, o consumo das famílias, o FBKF, que é a formação bruta de capital fixo, e a variação de estoque. Na verdade, o consumo aqui, parece que o professor agregou, né? Ele agregou consumo das famílias e consumo do governo, nesse caso aqui, tá? Então, ficou a mesma coisa. O padrão, de fato, o padrão realmente em termos de matriz no produto é diferenciar consumo das famílias e gasto do governo, tá? Então, mas aqui, provavelmente por conta de limitação de dados, foi feito essa agregação. E temos aqui abaixo, lá para baixo, de novo, o bloco do valor adicionado, né? Que são o salário, os lucros, os impostos e a importação. Mas, na verdade, a importação não faz parte, né? Então, esse aí está bem simplificado. Vocês percebem que essa matriz aí, ela é bem simplificada, assim, em termos de ser parecida com o modelo que eu mostrei para vocês. Tá? Então, lembrando aqui, a importação não é do valor adicionado. Tá? E o pessoal ocupado também não. E tá até por isso que ele colocou abaixo do valor da produção. Tá vendo? Então, esse valor da produção, ele compreende toda a coluna 1, tá? E vai até impostos. Se você somar tudo isso, aí vai dar esse valor 5.623, tá? E a mesma coisa para os outros, ok? Então, se você somar a coluna inteira até impostos, vai dar o valor bruto da produção. Se você somar a linha inteira até variação de estoque, vai dar a demanda total, vai dar o 5.623. E veja que o 5.623 aqui, na primeira linha, é igual ao 5.623 da coluna, tá? Então, como o Wander também comentou, acrescentou aí, esses valores, eles são sempre iguais, e isso é um pressuposto da matriz do produto, tá? Então, pessoal, nesse caso aí, em termos do que eu queria mostrar para vocês, eu só vou mostrar mais um último documento aqui. Em relação a esses dois, em relação a esse aqui, alguém tem alguma dúvida? Diga lá. Por exemplo, esse exemplo concreto. Essa aí, por exemplo, da FAPESPA, ela, assim, foi, pelo que eu até estava, tipo, eu usei na minha dissertação essa matriz, inclusive aí. E eu fui, né, inclusive, no dia e tal, da apresentação dela e tal, que foi feito pela FAPESPA. Então, assim, pelo que eu percebo, assim, é que foi um esforço muito grande, então, para fazer essa matriz aí, entendeu? É um esforço muito grande.
Então, tipo, acho que durou, olha, essa é para 2009, ela foi concluída em 2014, para você ter uma noção, entendeu? Ela foi apresentada em 2014, para o ano de referência 2009. Então, quer dizer assim, esse que é o senão das matrizes que são feitas com os dados mais censitários. É que elas exigem um nível de esforço muito grande, entendeu? Para fazer. E, assim, tem essa questão de limitar de certos órgãos, não sei aqui no Pará como é isso hoje e tudo mais, mas, de forma geral, certos órgãos limitam a informação dentro dos próprios órgãos do Estado, entendeu? Então, existe isso. Então, assim, mas essa foi um ganho. Ter essa matriz de 2009 é importante, tá? Então, assim, desse jeito, Douglas, desse jeito, não teve mais uma matriz depois dessa aí. Não existe mais nenhuma depois dessa. Na verdade, o ideal mesmo, assim, acho que, por exemplo, se fosse uma dessa, assim, ela, se fosse feita pelo menos a cada 5 anos, já seria um ganho muito grande, tá? Desse tipo, assim, se fosse pelo menos igual o IBGE faz a cada 5 anos, entendeu? Para o Brasil, o IBGE faz, já seria um ganho grande. Só que, enfim, tem uma série de fatos que influenciam, né, nessa continuidade desse tipo de projeto, né? Isso, com certeza, exatamente, entendeu? Tem toda essa aqui, aí tem por trás essa questão, né, de investimento em pesquisa, tudo mais que a gente tem aqui no Brasil, né? Essa questão do Brasil. Uhum, pois é. Percebe até aqui que, por exemplo, se como essa matriz foi feita com os dados da Cepa, mas mesmo assim, olha, houve uma agregação de dados, entendeu? Aqui o consumo foi agregado, não é o padrão ser agregado assim, entendeu? O padrão é ele ser dividido. Então, né? Enfim, tem toda essa parte. Essa parte de estimação das matrizes, tem todo um campo para isso, assim, tipo, tanto para estimar com base nos dados do IBGE, mas e tanto para estimar, assim, com dados primários. Não, na verdade, para estimar pelo IBGE, até dá para fazer com mais frequência, entendeu? Salvo engano, dá para fazer de 2 em 2 anos, mas eu acho até que dá para fazer de ano em ano, entendeu? Essa sim dá para fazer com uma frequência menor, e a partir do momento que você detém a técnica para fazer, né, você consegue ir replicando isso ao longo dos anos, entendeu? Então a continuidade disso é mais garantida, entendeu? É mais fácil. Isso é importante. Beleza, isso mesmo. Então, Douglas, Sérgio, é, a matriz, porque assim, o censo, o período do censo, né, ele traz uma radiografia estrutural da economia. Então, o dado censitário, ele vai demonstrar
aquela fotografia de quantidade absoluta da produção. E aí você, tendo essa posição, você pode, talvez não, você coteja as duas metodologias, você tem uma base estrutural e para os outros anos você faz a estimação. Eu não sei se nesse caso aí a do Cordeiro foi assim, mas geralmente é assim que ele trabalha. Então, pega os dados absolutos do valor do censo lá em cada atividade que o censo traz, né? E faz, a partir daí, uma construção junto com outros dados, né? E aí monta uma matriz estrutural com base no censo. E aí a do IBGE para o Brasil e para os estados, aí cada um tem que fazer a sua, realmente. Como o Douglas está falando, não tem anualmente, né? Isso. No final, de fato, Wander, no final sempre você utiliza os dados do IBGE, sempre, né? Os dados das pesquisas do IBGE e tudo mais. Sempre no final seja qualquer um dos métodos você vai usar, não adianta. Então, tem momentos em que as pesquisas coincidem, né? Por exemplo, o momento do censo, o momento do censo agropecuário, né? Então, essas pesquisas têm periodicidade. Então, tem um momento em que elas coincidem de ser no mesmo ano. E quando é assim, os dados saem mais robustos, entendeu? Tá. Beleza. Beleza, então, pessoal. Então tá, em relação a essa parte, era isso. Deixa eu só mostrar por último aqui para vocês uma outra coisa. Só para vocês verem. Peraí. Só um instante, pessoal. Tá. Tá. Então, por último, o que eu queria mostrar para vocês é essa publicação do IBGE. Então, quem tiver interesse assim, de entender de forma geral como é construída a matriz para o Brasil, assim, o que se leva em conta e tal, quais são os passos, de forma geral, essa é a publicação que trata sobre isso. Deixa eu só tentar mexer nela. Tá. Peraí. Então, por exemplo, aqui estão os passos que o IBGE usa para construir a matriz do nível Brasil, incluindo inclusive as notas técnicas, tá? Aí ele mostra aqui a estrutura da base de dados e principalmente uma coisa que é chamada tabela de recursos e usos, tá? Que é basicamente a tabela de recursos da tabela da onde vêm os produtos, né? E a tabela de usos, a tabela de oferta dos produtos, né? Então, essas duas tabelas, a tabela de recursos e a tabela de usos, elas que vão gerar, principalmente elas, na verdade, que vão gerar a matriz de um produto. Porque quando você captura esses dados aqui, que eles estão, margem de transporte, isso aqui e tal, destino dos impostos, oferta e demanda da produção nacional e tudo mais.
Então, quando você captura esses dados e monta a tabela de recursos e usos, ainda é preciso aplicar a modelagem de Leontief para poder chegar na matriz um produto de fato. Então, mesmo quando você captura os dados, você ainda precisa aplicar aquelas hipóteses que eu falei para vocês. Inclusive, deixa eu ver aqui a hipótese 1. Aqui, que eu falei para vocês, seria a hipótese 1, tecnologia do produto e a tecnologia do setor. Tá? Então, tá aqui essa parte. E eu vou mandar para vocês, mas não é difícil de achar também. Tá? E quem tiver interesse de entender como é que o IBGE chega na matriz de um produto, essa que é a publicação principal para vocês chegarem lá. Beleza? Então, tem alguém perguntando alguma coisa aí, Douglas? Alô, estão me ouvindo? Oi, fui eu. Eu não sei se posso perguntar agora, por isso que eu escrevi. Então, eu estudei um pouco mais essa do IBGE e eu fiquei em dúvida agora, o que seria essa zona endógena, né, se usos e recursos, aquela ali, a parte verde que tu mostrou? Pois é, na do IBGE, eles não chegam exatamente na matriz como a gente viu. Eles chegam como é que se diz aqui? Eles chegam peraí. É uma parte que a gente vai ver na aula 2, tá? Eles não chegam na matriz exatamente. Eles chegam na matriz de Leontief, tá? Então não aparece exatamente essa parte. Não dá para distinguir exatamente, mas essa parte como você está falando, a parte endógena dentro da matriz, ela está dentro da tabela de recursos e usos. A parte endógena é todo o uso e a compra e venda que é de setor para setor. Tudo que é de setor para setor é o endógeno dentro da matriz de um produto. Fora isso, aí já é o exógeno, que é tipo a venda para a demanda final, para o governo, no caso, né, para os consumidores, para as famílias, as exportações e os investimentos. Tá? E aí a tabela de recursos e usos ela vai capturar isso aí, ela vai mostrar isso. Ela vai mostrar as duas coisas, tanto o endógeno quanto o exógeno. Mas, no final das contas, o IBGE não mostra a matriz como a gente viu. Tá? Ele chega na matriz de Leontief, mas a gente vai entender o que é a matriz de Leontief na próxima aula. Beleza? Beleza, obrigada. Beleza. Douglas, então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Fazer essa introdução, assim, de forma mostrar mesmo o que é a matriz, né? E como é cada parte dela, como é que chega, quais são os tipos e tal, e mostrar aqui do Pará como é que funcionou, os tipos de matrizes. Só para só para ressaltar, por exemplo, do Pará tem, naquela metodologia lá do Nereus, tem a de 2011 e tem uma de 2015 agora, que foi o que a Sudan contratou, né? Então, tem já o nível de 2015. Para nessa outra metodologia, a última foi a de 2009. Beleza? Isso. Tranquilo, gostei sim. O pessoal participando aí, muito legal. Só uma coisa, eu vou mandar a apresentação e os materiais dessa primeira aula, esse que eu usei nessa aula, vou mandar agora quando acabar. E quando for
Amanhã, Douglas, eu encaminho para vocês o que a gente vai precisar usar na segunda aula. Agora, eu antecipo que quem puder, a matemática que a gente vai usar é a matemática de álgebra matricial, tá? Então, se puder já dar uma revisada, não é no nível também muito difícil, mas é de álgebra matricial, que a gente vai precisar para fazer chegar na modelagem do som produto. Entendeu? Exatamente. Então, tranquilo. Sim, sim, tá tranquilo, então. Todo mundo tendo aula com Vavá, isso aí, então vai ser muito tranquilo. Com certeza. Isso aí. Valeu, boa noite.